Primeiro vamos falar sobre o jogador americano, também com nacionalidade argentina, com descendência bósnia. Ih, mamãe! Primeiro eu quero conhecer um pouco mais o perfil dele. Jordão, o jogador Matko Miljevic. Traga pra gente os números do jogador americano. Jordão. Matko Miljevic, Marcão, jogador americano que tem pais argentinos e tem descendência bósnia, Marcão. Uma baita de uma salada aí das origens do Matko Miljevic. Vamos aos números dele. Ele que atualmente joga no Huracan da Argentina e na sua carreira disputou 108 jogos, fez 11 gols, distribuiu 10 assistências, ele tem 24 anos, 1,76 de altura, joga como meio atacante, teve apenas uma lesão na sua carreira e tem um título também que foi justamente a Canadian Cup no Montreal, lá no Canadá, Marcão. Ah, perfeito. Tá aí o Jordão trazendo informações sobre o Miljevic. Ô Elias, até antes de você comentar, eu quero que o Jordão traga pra gente os números do jogador. São números que não chamam tanta atenção, né, Elias? Principalmente para um meia. Apenas 11 gols na carreira, por mais que tenha 24 anos apenas, foram 10 assistências, né? Ele é um meia atacante, é atual jogador do Huracan, que foi vice-campeão do Clausura na Argentina, uma lesão e um título apenas no futebol do Canadá. São números que não chamam tanta atenção do Matko Miljevic. Ô Jordão, esse é um jogador que teve problemas disciplinares, não é isso? Um jogador que ficou muito mais falado, muitas vezes, por problemas no extracampo do que propriamente com gols e assistências, Jordão. Exatamente, Marcão. A principal polêmica que ele teve, assim, extracampo na sua carreira foi justamente jogando pelo Montreal, Marcão. Ele teve o seu contrato rescindido porque ele jogou um torneio amador usando uma identidade falsa, Marcão. Ele foi descoberto, tentou jogar um campeonato amador, disputou 2 partidas e marcou 6 gols, o que gerou uma grande dúvida. Quem era esse cara que do nada apareceu e fez 6 gols em 2 partidas, Marcão? Eis que descobrem que ele, na verdade, era o Matko Miljevic, né, Marcão? Não o nome que ele colocou como Miljevic, Marcão. Não teve tanta criatividade assim para trocar o seu nome. E, além disso, ele foi suspenso de forma vitalícia da Liga Americana por cuspir e bater no rosto de outro atleta, Marcão. Então, ele convive com esses problemas extracampo, Marcão, que inclusive o afastaram de assinar com o Corinthians. No início do ano, o Corinthians tinha interesse em fechar com o jogador, já estava tudo certo entre o Corinthians, os seus empresários, o próprio jogador e também o Huracan da China. Eis que o clube de Itaquera faz uma avaliação melhor, vai descobrir mais a fundo quem é o Matko Miljevic e, por conta dos seus problemas extracampo, desistiu da contratação. Tá aí. Tranquilinho o currículo dele, né, Elias? Parece... A ficha dele é tranquila, né, Elias? Para 24 anos, é uma ficha tranquila aí do Miljevic, meu caro Elias Cabrini Russo, que desperta interesse do Santos, atual meia armador do Huracan da Argentina, Elias. Marcão, sinceramente, vendo esses números, esses dados aí, me preocupa. Talvez no Corinthians seja o lugar certo para ele, depois do que a gente viu ontem lá. Talvez seja o melhor lugar para ele ficar, viu, Marcão? No Santos não dá, cara. A gente já tá num momento conturbado, né? Já tem um tal de Soteldo ali que traz problema pra caramba. Mais um gringo ali pra se juntar a ele. Acho que é melhor procurar um outro jogador. Olha, realmente, com 24 anos, tudo bem, 24 anos, mais 11 gols pro meio atacante, cara. O Santos já tem um monte de jogador que não faz gol do meio pra frente ali. Trazer mais um, acho que seria acho que é desnecessário, é melhor procurar alguém no mercado. No mercado sul-americano tem muito jogador bom, Marcão, jovem também e muito mais barato. Basta ter um pouquinho de criatividade, que eu acho que acha algum jogador melhor. Eu, sinceramente, já me preocupei demais com esses números, com esses dados que o Jordão trouxe, viu? O currículo preocupa, né, Jordão? O currículo preocupa demais e pro Corinthians não ter aceito a contratação do jogador, tem coisa aí, né? O Corinthians também tá contratando qualquer coisa ultimamente, mas de qualquer forma tá aí o currículo do jogador dos Estados Unidos, né? Ele que também tem nacionalidade argentina, o Matko Miljevic. Apenas 11 gols na carreira. Jordão, o Alexandre Matos tá on, né? Também estamos de olho
em laterais. E desperta o interesse do Santos um lateral português que está jogando no futebol chinês, Jordão. Isso mesmo, Marcão. A posição de lateral direito no Santos Futebol Clube é uma das prioridades, não só da comissão técnica santista, mas também da diretoria, Marcão. E um dos nomes é justamente o Wilson Manafá, Marcão. Um lateral direito que já passou pelo Porto de Portugal, tem 30 anos e atualmente ele joga no Shenhua da China, Marcão. O Manafá, ele esteve na lista do ACO Pedro Martins e agora será reavaliado pelo novo diretor de futebol, o Alexandre Matos. Não houve uma proposta oficial do Santos até aqui. A ideia do Peixe, inclusive, é ter o jogador sem custos ou pagando pouco, porque o contrato dele no clube chinês termina no final deste ano, Marcão. E vamos agora aos números do atleta, Marcão. Vamos conhecer a carreira do Wilson Manafá. O Wilson Manafá, de 30 anos, ele disputou 316 partidas na sua carreira, deu 30 assistências e tem uma precisão nos cruzamentos média na sua carreira de 21%, Marcão. Além disso, ele tem 1,75 de altura, atua como lateral direito, teve apenas uma lesão na sua carreira, que foi uma ruptura do tendão em 2022, que o deixou afastado por uma temporada inteira, jogou por 8 clubes e possui 10 títulos na sua carreira. Tá aí o Wilson Manafá, Elias Cabrini Russo. E chama atenção, né? Porque ele no Porto teve até o seu melhor momento, mas jogando pelo Granada da Espanha, Elias, em grande parte do tempo foi reserva. E no futebol chinês, pelo que você me passou pela manhã, Jordão, ele também não é titular absoluto, é isso? Não, na verdade, no futebol chinês ele vem sendo titular, Marcão, porque por conta do outro titular que já tinha lá, ele acabou se lesionando, então o Wilson Manafá tomou conta da posição. Ele foi reserva antes de chegar no clube japonês pelo Granada da Espanha, uma equipe que foi rebaixada, Marcão, na última posição naquele ano, e ele passou muito mais tempo no banco de reservas do que propriamente jogando como titular. Ah, perfeito. Então, atualmente, ele é titular no futebol chinês, né? E, portanto, Wilson Manafá é titular no futebol chinês. Elias, muito desconhecido, né? A gente vai começar a fazer aquele trabalho de olhar vídeos no YouTube, buscar opinião de blogueiro no Twitter. Não dá muito certo, a gente já viu que não funciona muito bem, mas vamos ter que começar a vasculhar os vídeos desses jogadores desconhecidos. Parece que é a alternativa que o Santos vai adotar para esta janela, Elias. Buscar jogadores estrangeiros, jogadores que estão em final de contrato, jogadores que podem até chegar de graça e até certo ponto jogadores desconhecidos de uma prateleira intermediária do futebol internacional, Elias. Olha, meu Marcão, eu sinceramente começo a me preocupar, viu? Porque é mais um jogador desconhecido. Se o cara foi reserva no Granada, cara, será que esse cara tem condições de jogar no Santos? Era reserva na China, só tá jogando porque o titular se machucou. Me preocupa, Marcão, 30 anos, né? Um jogador, apesar de ter tido apenas uma contusão grave aí na carreira, mas acho que o Santos já errou tanto por essa contratando lateral direito, Marcão, que não dá mais, tem que repensar muita coisa aí. Acho que é um jogador que, será que é um novo Auro, um Caissara, sei lá, o Natan, porque não é possível, cara, que ele vai buscar um jogador na China e com 30 anos de idade, provavelmente não é isso tudo. É claro que a gente fala aqui, eu também não conheço o jogador, mas é um jogador experiente, isso pode ser o lado bom, mas sinceramente eu prefiro esperar um pouquinho mais, como você falou, consultar agora à tarde, marcar uns vídeos dele, alguma coisa, mas realmente me preocupa também, seria mais um que viria aí para disputar posição com jogadores que a gente já tem hoje, aí o Aderlan, JP Sherman, Léo Godoy. Então tem que trazer um jogador para chegar e ser titular, Marcão. Não dá mais para fazer uma tentativa ou arriscar a sorte mais uma vez. O ponto, Thiago Jordão, Elias Cabrini Russo, a gente só espera e torce muito para que não seja jogo de empresário, né? Essa é a nossa grande dúvida sempre. Eu não tenho nada contra contratar jogadores desconhecidos, até porque para um clube que está sem dinheiro você precisa ter um bom trabalho de scout, né? Eu não tenho nada contra, absolutamente nada contra contratar. É claro que eu queria o lateral direito titular do Barcelona, eu queria o lateral direito titular do Real Madrid, eu queria o lateral direito titular da Inter de Milão, vice-campeão da Champions, eu queria o titular do Paris Saint-Germain, mas a gente não consegue trazer esses caras, né? Então, diante da situação, diante do momento atual do clube, eu não sou contrário a buscar jogadores desconhecidos, Thiago. Acho que vale muito a pena, desde que o trabalho seja sério. O grande problema é que muitas vezes o futebol não é sério. Esse é o grande ponto, né?
Esse é o grande ponto. Depois a gente descobre o que tem por trás de uma negociação ou outra. Então, assim, eu não conheço o Manafá, vou buscar informações aí, talvez durante a tarde de hoje. Eu não conheço o Miljevic, né? O Ravi Puado, a gente já buscou algumas informações. É até um jogador interessante, olhando do ponto de vista, né, do mercado intermediário do futebol espanhol, né? Então, assim, é um jogador que, na minha opinião, vem para compor elenco, esse tal de Ravi Puado, se for contratado, que pelo que eu tenho de informação, só está mapeado, não tem proposta nenhuma para o jogador ainda, e a tendência é que ele permaneça no futebol espanhol. Então, Thiago, assim, o que dá para perceber é que o Santos vai optar por jogadores de uma prateleira intermediária, jogadores que estão ali perto de rescindir o seu contrato. Só no caso do Miljevic, que é um jogador que tem contrato com o Huracan e não é barato para tirar o jogador do clube argentino, lembrando que o Huracan foi aquele mesmo clube que dificultou a saída do Cristaldo, Franco Cristaldo, que hoje está no Grêmio. É o Huracan, né, que falou um valor para o Santos Futebol Clube, o Santos fechou um valor e depois o clube argentino quis aumentar para 22 milhões de reais o valor da venda, o que irritou o antigo presidente André Zueira. Então, não é fácil contratar o jogador do Huracan, principalmente o Santos, que não está com uma boa imagem lá no mercado argentino, Jordão. É verdade, Marcão. Para tirar o mágico Miljevic do Huracan, o Santos teria que desembolsar algum valor pelo atleta, Marcão. Ele tem contrato com o clube argentino até dezembro de 2027. E segundo o Transfer Market, o valor de mercado dele gira em torno dos 4 milhões de euros, Marcão. E é claro que o Santos não chegaria e pagaria esses 4 milhões de euros e fecharia negócio. O Santos teria que fazer uma proposta acima desses 4 milhões, quem sabe 5, 6 milhões, 7 milhões de euros. Porque o Huracan, a gente já conhece, é um antigo clube que a gente tenta tirar algum jogador e eles nunca facilitam as vendas dos seus atletas, Marcão. Então, certo o time argentino, e eu fico um pouquinho preocupado com relação ao scout do Santos, Marcão. Eu entendo que, claro, o Santos não tem dinheiro, o Peixe tem que ser criativo no mercado e vai buscar jogadores em fim de contrato, como é, por exemplo, o Wilson Manafá e também o Ravi Puado. Só que, Marcão, o Santos não pode usar esse momento da temporada, principalmente, para fazer apostas. Porque o Wilson Manafá, pelo que eu conheço dele, Marcão, ele é mais uma aposta. Ele é um jogador de velocidade, ele é um jogador que pode chegar na linha de fundo, mas ele marca mal. De que adianta você trazer um jogador que vai apenas apoiar, se o Santos sofre tanto na marcação defensiva, principalmente pelo lado do campo? Então, eu particularmente vejo que seria uma boa contratação se você conseguir fechar por valores salariais baixos, né? Não com os vencimentos grandes e também com um grande tempo de contrato. Mesma coisa o Ravi Puado, esse. Dos três que o Santos mapeou até agora, o Miljevic, o Wilson Manafá, o Puado é o que mais me agrada, porque o Santos precisa de um ponta de velocidade. Então, eu acredito que ele poderia ser titular, ganhar a posição do Guilherme ou até mesmo do Barreal no restante da temporada, mas também vejo que não passa de uma aposta. E é muito difícil você tirar ele da Espanha, principalmente porque tem outros clubes espanhóis interessados nele, como por exemplo o Getafe, e também o clube espanhol pensa em renovar o contrato, visto que ele era o capitão do time por lá. Dos três jogadores, você foi bem, viu, Thiago? O melhor currículo aí é do Ravi Puado, tá? E olhando também a necessidade do Santos, parece que é um jogador que joga La Liga, tem alguns gols aí na La Liga e tal. Me parece dos três jogadores o melhor currículo. Esse Miljevic aqui tem cara de problema. O Manafá, o currículo dele preocupa. E o Ravi Puado, dos três, por mais que não tenha um currículo pesado, é o que talvez tenha o melhor histórico.